Livro de Atos, capítulo 2, verso 36. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: portanto, que todo o Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Deus o fez, ainda pode ser um pouquinho mais forte, Deus o fez Senhor. Feche seus olhos, Pai, estamos aqui na Tua casa, Deus, nessa noite, e sabemos, Pai, que a Tua glória não foi embora deste lugar. Sabemos que a Tua presença é a mesma que está aqui nessa noite, da que esteve conosco durante esta madrugada. E agora, Deus, pedimos que o Senhor se revele para nós através da Tua palavra, Deus. Aqui está o Teu povo que quer Te servir com excelência. Um povo, meu Pai, que quer morar contigo no céu. Um povo que recebe como herança a vida eterna do Senhor. Um povo que compreende, meu Pai, a brevidade das coisas desse mundo. Um povo que já entendeu que já passou da morte para a vida. E aqui, Senhor, é o momento em que dependemos do Senhor. É o tempo, meu Pai, em que dependemos agora, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Porque só Ele tem a capacidade de traduzir para nós aquilo que é espiritual. Faz com que esta palavra escrita, meu Pai, nesta noite, se transforme em uma palavra viva, meu Pai. Faz com que esta palavra, meu Deus, se manifeste, meu Pai, e aonde ela chegar, ela possa produzir o resultado pelo qual ela foi enviada dos céus. Que o Senhor tome a direção, meu Pai, de tudo que há de ser feito aqui, porque nós confiamos no Teu nome, confiamos no Teu poder e cremos na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, estamos vivendo em um tempo em que o conhecimento a respeito de quem Jesus é tem sido algo que tem ficado para trás. A igreja é de Jesus, mas infelizmente muitos outros temas, muitas outras pautas, muitas outras prioridades têm substituído o centro da nossa fé. E não é à toa que Deus tem nos despertado para compreendermos a figura de Cristo nesse tempo. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos a visão de Jesus como o Senhor. Porque temos entendido e visto por aí que muitas vezes Jesus ele tem sido anunciado não como o Senhor das nossas vidas, mas como alguém que está ao nosso serviço para fazer aquilo que nós quisermos, para realizar os nossos desejos, para realizar as nossas vontades. E às vezes, quando isso não é tão declarado, é alimentado esse desejo no nosso coração. Muitas pessoas se frustram com o Evangelho, porque elas entram na igreja com a expectativa de que Deus vai fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Tem gente que entra na igreja porque precisa de um milagre. Tem gente que entra na igreja porque precisa prosperar. Tem gente que entra na igreja porque quer uma libertação. Não tem problema nenhum em se buscar essas coisas, porque aqui é de fato o lugar da libertação, porque aqui de fato é o lugar da cura, aqui de fato é o lugar onde Deus libera a sua bênção, é aqui. É pela palavra de Deus que nós somos enriquecidos, é pela palavra de Deus que nós somos curados, é pela palavra de Deus que nós somos libertos, é aqui. Mas é tudo pela palavra. As coisas vêm porque primeiro veio a palavra. Pedro sai de um momento onde a graça de Deus se manifestou em sua abundância total.
onde o Espírito Santo de Deus desceu e fez um movimento o qual nunca tinha sido feito antes na história. A Bíblia diz que o Espírito encheu toda a casa, encheu todas as pessoas que também estavam na casa. E quando as pessoas que estavam na rua começaram a ver aquele alvoroço, aquela alegria, aquela confusão, disseram: os discípulos estão em água, os discípulos estão travados. E aí de repente Pedro sai daquele ambiente e diz: ei, vocês estão enganados. O que está acontecendo aqui não é resultado da 51. O que está acontecendo aqui é o resultado da promessa. É o que estava escrito na palavra. Nós estamos vivendo aqui exatamente nesse momento o cumprimento da palavra. E ele começa anunciando o que estava escrito que deveria ter acontecido pelo profeta Joel. Mas quando ele chega agora no capítulo 30, no versículo 36 do capítulo 2, ele agora vai dizer: mas todo Israel fique certo disso, porque este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Irmãos, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos Jesus como nosso libertador, aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus, aceitamos Ele como Cristo. Mas entenda, se tudo está resumido na mesma pessoa, eu não tenho como aceitar Jesus como meu Salvador, se eu não aceitar Ele como meu Senhor. Cristo não está dividido, de sorte que eu possa escolher apenas a parte dele que me interessa. Eu não posso entrar na igreja e dizer: não, eu quero só a parte da cura, eu quero só a parte do milagre, eu quero só a parte da prosperidade. Porque eu poderia pegar essa Bíblia e ler apenas os versículos que me interessam. Eu poderia ler apenas as promessas. Eu poderia ler apenas aquilo que diz que a minha vida vai melhorar. Eu poderia ler apenas aquilo que diz que onde eu tocar a mão eu vou prosperar. Aonde está escrito que o gafanhoto comeu vai restituir 7 vezes mais. Aonde diz que as promessas de Abraão estão sobre a minha vida. Irmãos, tudo isso é verdade. Mas eu não posso ser leviano ao ponto de querer entender que a grandiosa salvação de Deus está sobre a minha vida, que as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida, que as promessas de Deus estão sobre a minha vida, se eu não me coloco na posição a qual a Bíblia diz que eu tenho que estar para desfrutar de tudo isso. Eu vejo algo muito interessante quando a gente vê aquela palavra do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Algo muito interessante. Porque na cabeça daquele jovem havia um conflito muito grande. Ontem foi liberada uma palavra aqui muito interessante. A gente só dá valor e só conhece de fato o que é a vida, porque a gente também conhece a morte. A realidade que aquele jovem nasceu era a realidade do mundo que ele conhecia. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, se eu pedisse, talvez para você, se você fosse o Noé da história, né? Imagine que você foi o Noé, o único sobrevivente da raça humana. E eu pedisse para você contar a história da humanidade. Talvez a história que alguém que senta aqui do meu lado esquerdo contasse, fosse de um mundo totalmente diferente de alguém que está do meu lado direito. A realidade e a concepção de mundo que cada um teve aqui é totalmente diferente da outra. Porque conhecemos
e experimentamos aquilo que estava diante de nós e ao nosso alcance. Tiveram pessoas aqui que foram criadas pelo seu pai, pela sua mãe, tiveram a infância, foram educados, foram disciplinados, foram para a escola, e tem um emprego, tem uma casa, tem uma mulher, tem um filho, e aceitaram Jesus, e que bom. Mas talvez a gente já tenha pessoas aqui que tem uma outra história, que não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, apareceu um dia num orfanato, e teve que crescer e se virar na vida, e conheceu Jesus, e também está aqui. E o mundo dessa pessoa é um mundo totalmente diferente da outra, embora estejam vivendo no mesmo tempo, na mesma realidade. Aquele jovem conhecia a realidade do mundo em que ele estava inserido. Uma casa na qual não lhe faltava pão, não lhe faltava cama, não lhe faltava cobertor, não lhe faltava empregados, mas ele começou a ter necessidade de mais alguma coisa que não tinha dentro de casa. Para ele, o que estava ali dentro não estava mais lhe satisfazendo. Ele precisava agora de bebedeiras, precisava agora de orgias, precisava agora estar envolvido em festas. Só que ele não podia fazer o que ele queria dentro de casa. Por quê? Porque dentro da casa tinha uma autoridade. E pelo que a gente entende na Bíblia, não dava para fazer isso dentro de casa, porque a autoridade que residia dentro de casa não permitia que aquelas coisas fossem feitas ali. E qual é a forma que eu tenho agora de fazer a minha vontade? Eu tenho que sair debaixo dessa autoridade. Só que quando eu renuncio o senhorio que está sobre a minha vida, eu também renuncio o provedor que está sobre a minha vida. Eu renuncio o afeto que está sobre a minha vida. Eu não posso dizer ao pai: eu quero sair em parte da sua casa, eu quero ir para a terra estranha, e o Senhor fica me sustentando ainda como um filho na terra estranha. O Senhor manda a minha mesada para a terra estranha, para eu ficar lá curtindo com o seu dinheiro. Não, não dá para fazer assim. Ou você fica em casa e tem as bênçãos que existem dentro de casa, mas também se submete à autoridade que existe dentro de casa, ou então eu lhe dou tudo o que é seu por direito. Você renuncia à autoridade existente, porque é por isso que a Bíblia diz que ele pede: me dê a minha parte da herança, só é dividida quando alguém. Então, era como se para ele aquela autoridade tivesse morrido. Me dê a minha parte da herança, porque agora eu vou botar para quebrar. Agora eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. Irmãos, eu estava conversando há pouco com o Nilson, e conversando com ele, um entendimento interessante sobre o povo no deserto. A gente está falando de mundos e de realidades. Se a gente agora fosse conversar com um hebreu que está no Egito, no tempo de Moisés, quando Deus enviou Moisés, qual era o discurso de quem estava no Egito? O que é que eles queriam? Pode falar, irmãos. A Bíblia diz que o clamor do povo chegou até quem? Ele chama Moisés no deserto e diz: olha, volta para o Egito, porque o clamor do povo chegou até quem? Até mim. Então, se você entrevistasse alguém, um hebreu, que estava no Egito, no tempo de Moisés, qual era a versão dele sobre o Egito? Ele queria o quê? Ser liberto. Queria cair fora do Egito, porque o Egito não prestava. Ou ele queria ser liberto de algo bom? O Egito prestava ou não prestava? Não prestava. E ele queria
que Deus desse um jeito então para ele ir embora do Egito, não era isso? Agora, se você entrevistasse o hebreu que saiu do Egito, qual era a versão dele agora sobre o Egito? Ah, que ele queria voltar para o Egito? Então alguma coisa está errada nessa história. Você entrevista quem está no Egito quer ser liberto do Egito. Aí você entrevista quem foi liberto do Egito, e quem foi liberto do Egito quer voltar para o Egito. Que tribulação do inferno é essa? Não tem alguma coisa errada nessa versão aí, não? Irmãos, é exatamente assim que acontece comigo e com você. É assim que acontece com a vida do filho pródigo. Ele está em casa e a versão dele é que ele quer sair de casa, porque fora de casa é melhor do que em casa. Mas quando ele sai, nem tudo acontece do jeito que ele esperava. E aí, se você entrevista ele lá no meio do porco, a vontade dele agora é de voltar. É a mesma pessoa. Quando está em casa, quer sair de casa porque fora de casa é melhor do que em casa. E quando está fora, quer voltar porque dentro é melhor do que. Tem gente que fica nesse ping-pong na igreja a vida toda e nunca se decide. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está na igreja, o diabo sempre manda uma notícia para você de que lá fora está melhor do que aqui dentro. Aí quando você sai para ver o que está acontecendo lá fora, você descobre que era mentira. Você descobre que por trás daquilo que aparentemente era bom, tinha peixe no Egito? Tinha. É verdade? Verdade. Podia comer o tanto que quisesse? Podia. Tinha cebola? Tinha. Tinha alho? Tinha. Podia comer à vontade? Podia. Tinha dança? Tinha dança. Tinha reggae no Egito? Tinha reggae no Egito. Mas também tinha chicotada nas costas. Também tinha que produzir tijolos para Faraó o dia todo. No dia que estava chovendo, no dia que estava chovendo. Com sol de 40 graus, com sol de 40 graus. E o pé estava doendo. Se não fosse, tomava paulada nas costas do Faraó. Mas a notícia que chega, o que é disseminado no meio do povo é: o que está lá fora está melhor do que o que está aqui dentro. E os crentes são seduzidos muitas vezes por esses enganos. Só que só tem um jeito de curtir o mundo: renunciando à autoridade que está dentro de casa. É assumindo a responsabilidade sobre a minha própria vida. Irmãos, não tem como conciliar o evangelho do Senhor Jesus Cristo sem o senhorio e a ordem do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho como querer viver a vontade de Deus se eu ainda não me sujeitei ao senhorio de Deus. Eu quero ir para o mundo. Já fiz o plano na minha cabeça. Com o dinheiro que eu tenho aqui da herança, vou botar para quebrar, vou curtir, vou ficar velho e não vai acabar esse dinheiro. Pois não, pode ir. Está aqui seu dinheiro. Aí a Bíblia diz que lá fora aconteceu uma grande fome sobre aquela terra. Fatos que a gente não espera. Imprevisíveis. Espírito de miséria que se manifestou lá fora. E agora, os sonhos e os planos que o jovem fez, longe da autoridade, não deu certo. E quando tudo afundou, ele se lembrou que na casa dele, ele renunciou à autoridade que estava sobre a vida dele, mas ele era filho. Presta atenção, irmãos. Eu quero que você entenda isso comigo. Ele tinha direito como filho. Renunciou tudo para viver algo melhor. Mas o imprevisto, o inesperado, veio sobre a vida dele. E agora, caindo em si, ele se lembra que na casa dele, quem estava sujeito à autoridade que ele renunciou, ainda que não fosse como direito de filho, mas ainda que fosse um servo,
Preste atenção nisso aqui que isso é forte. Não era mais o filho, ele nem estava considerando o que ele deixou para trás. Ele estava considerando que quem estava debaixo do cuidado daquela autoridade, como servo, estava vivendo melhor do que ele, como senhor da sua própria vida. Tem muita gente dentro da igreja que se acaba, irmãos, mas se acaba todo. A gente conversa com uma pessoa hoje, a pessoa está cheia do manto, cheia da glória, e você conversa com a pessoa, parece que a pessoa já quer ser arrebatado. Irmãos, nesses anos de igreja, quanta gente eu vi se acabar assim. Quantas, irmãos? A gente olha hoje, essa igreja, se você tirasse uma foto dela hoje, e buscasse uma foto dessa igreja de 5 anos atrás, você ia ver que mais da metade das pessoas que estavam aqui já não estão mais. Você vai ver que gente já morreu, voltou para o tráfico, voltou para não sei aonde, se acabou. Porque está aqui dentro, irmãos. Está debaixo da autoridade de Deus. Mas o diabo começa a soprar. Essa autoridade diz que você é namorado, mas esse negócio de não poder fazer sexo, isso é coisa do passado, é coisa de velho. O mundo hoje é livre, todo mundo liberto, todo mundo empoderado. As mulheres já estão empoderadas. Ficar se submetendo a coisa de Deus, isso é maluquice de pastor, isso é maluquice dos líderes da igreja. Toca o pau na roseira aí, meu irmão, e manda ver. Você vai curtir, vai ver que a onda é boa. E aí a pessoa vai. Aí o cara que chama de meu amor, de não sei o quê, e lá vai, passa a mão não sei aonde. Aí a menina liga e diz, olha, eu estou grávida. Aí ouve a voz do outro lado, o filho não é meu não. Vai ter que ir para o ratinho agora para descobrir. Mande fazer DNA. Ah, você está pensando que é brincadeira, é? Está pensando que é brincadeira? Deixe para você ver o que é que vai dar. Ah, meu irmão, você me enganou, disse que estava anotando as coisas na tabelinha. Ai, negócio de tabelinha para você ver o que é que vai dar. Aí vem para a casa de Deus. Aí vem para a casa de Deus orar. Porque agora está envolvida em problema. Porque agora vai ter que deixar muitas vezes a escola, vai ter que deixar de estudar, vai ter que abortar o sonho de uma faculdade, vai ter que entrar em um emprego para ganhar qualquer salário que aparecer, para comprar leite e fralda. Por quê? Porque saiu debaixo do plano da autoridade. Mas foi uma coisa tão pequena. Mas quem foi que disse que o diabo precisa de grandes coisas para fazer grandes destruições? Um homem no avião soltou uma bomba. A bomba explodiu no Japão. Ela atingiu um raio de 45 quilômetros. Foram mais de 100 mil pessoas mortas com uma bomba que dava dentro de um avião. Imagine Satanás o poder que não tem para destruir a vida dos crentes. O segredo, irmãos, é você entender dentro dessa sua relação quem você é em relação a Jesus. Irmão, Jesus não é seu brother. Você precisa botar isso na sua cabeça. Jesus não é um cara legal. Eu tenho visto nesses últimos tempos Jesus como servo da igreja. E o melhor, quando ele não é tratado como servo, é tratado como o brother, né? Ó Jesus, ó colé, eu estou aqui, tá ligado? E aí, irmão? Irmão, Jesus não é seu irmão, seu brother assim não. É pai? É pai. Mas tem que ter reverência. Porque além de ser o irmão, além de ser o pai, ele é o Senhor. O apóstolo Paulo estava seguindo a religião, seguindo o entendimento do que ele achava que era certo a respeito de Deus. Aí Pedro
naquele dia lá atrás, disse: ó, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus fez ele agora como Senhor e Cristo. Paulo disse: isso aí é tudo furada, mentira desses caras, são todos impostores. A gente crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Jesus eu não sei quem é. Ele disse que esse cara é Senhor, mas eu não estou nisso aí não. Você vai achar em Atos capítulo 9, do verso 1 ao 6. A Bíblia vai dizer: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu? Quem és tu? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, porque alguém dirá o que você deve fazer. Eu não sei quem é Jesus, eu vou meter o pau nesses crentes. Quando ele vai no meio do caminho, ele ia perseguir os crentes. Mas Jesus, para ele, não diz quem ele é. Ele só brilha ao redor de Paulo com toda a sua glória. E diz: por que é que você me persegue? Só que aí agora a pergunta é: por que você está me perseguindo? Só que Saulo não respondeu porque estava perseguido. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem revelou a ele que Jesus era Senhor? Que revelação foi essa que ele teve? Porque Jesus não disse: olha, eu sou o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Não. Saulo, por que é que você me persegue? Depois que ele tomou a pancada dele, ele perguntou: Senhor, quem és tu? Mas ele já tratou como Senhor. Essa palavra, irmãos, que foi usada aqui como Senhor, ela significa aquele ou a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o soberano. É um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual servos tratavam os seus senhores. Aqui a gente tem um problema muito grande na sociedade que a gente vive, porque a gente não tem mais socialmente relações de servidão. Hoje nós temos relações de emprego. É por isso que muita gente se atrapalha dentro da igreja, porque acha que Jesus é o seu patrão. E quando nós estamos lidando com o patrão, a relação de empregado e empregador, nós trabalhamos pela recompensa, trabalhamos pelo salário. Quem quer aqui passar o mês todo trabalhando na empresa e no final do mês o cara não molhar sua mão? Quem vai? Tem gente aqui, irmão, quando atrasa o salário na empresa, só o sangue, já quer quebrar tudo, fazer greve, tocar fogo em ônibus. O negócio é perturbado. Porque quando nós trabalhamos dentro de uma relação de emprego, não há necessariamente uma relação entre a hierarquia das pessoas. O que está em jogo é a minha capacidade de trabalho e a sua necessidade do meu trabalho. Você me faz uma oferta em dinheiro e eu lhe vendo o meu trabalho pelo dinheiro que você me paga. E as pessoas querem entrar na igreja e achar que com Jesus é a mesma coisa, que eu vou trabalhar para ele me dar alguma coisa em troca. A gente se atrapalha muito, irmãos, com isso, porque aqui o que está em jogo não é relação de emprego. Jesus não disse nada a Paulo a respeito de si mesmo. Pedro já tinha dito:
Ele é o Senhor e o Cristo. Só que ele não acreditou em Pedro, não acreditou na pregação dos cristãos. Mas quando Jesus se revelou a ele: por que é que você me persegue? Paulo, irmãos, era um homem honrado. Paulo era um homem que tinha a sua posição social. Ele respondia diretamente ao sumo sacerdote. Mas quando a revelação de Jesus veio até ele, ele já se coloca no lugar de servo. Quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E aqui, abrindo um parêntese, eu acho interessante, porque Jesus não pregou o evangelho para Paulo. Ele só se revelou para Paulo. Mas ele disse: levante-se, porque alguém na cidade dirá o que você deve fazer. Jesus, ele não descumpre os seus princípios. Se ele disse que a pregação do evangelho deve ser feita pelos homens, ele disse aos discípulos: ide por todo mundo. E ele mesmo tendo se revelado a Paulo, ele não pregou o evangelho para Paulo. Ele disse: entre na cidade, porque um homem vai pregar o evangelho para você. E sabe o que é que eu acho fantástico? Porque quando Ananias chega agora para pregar para ele, no capítulo 9, verso 17, a Bíblia diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, olhe como ele trata Jesus aqui, o Senhor Jesus. Você está lembrado daquela luz que apareceu? Você chamou ele de quê? Senhor. Pois agora eu, Ananias, também venho lhe dizer que para mim ele também é o meu Senhor, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, nesse tempo, era um tempo em que a escravidão ainda existia. Esse tempo era um tempo que a classe social mais baixa que existia eram os escravos. Escravo, irmão, se a gente pudesse talvez tentar dar um exemplo social hoje, era como se você fosse considerado um morador de rua, não sei, um mendigo, uma pessoa abandonada na rua. Hoje, quando você procura na nossa sociedade hierarquicamente, você vai procurar a classe mais baixa que tem. Escravo não tinha direito a nada. Escravo tinha que trabalhar, porque já era obrigação demais do Senhor apenas lhe dar comida. Ele não trabalhava esperando ganhar nada. Ele não trabalhava esperando elogio. Trabalhar para ele já era uma obrigação. E se ele não trabalhasse, ele ainda tomava pancada. Não era nessa pose de hoje que a gente chega no emprego. Olha, eu tenho 8 horas de trabalho por dia, direito a 1 hora de intervalo no almoço. Preciso que o local de alimentação seja salubre, não seja no ambiente de trabalho. E se passar da hora extra, eu quero com o adicional. Hoje a gente está cheio de direito, porque a relação é de emprego. Só que a relação com Deus não foi comparada a uma relação de emprego. Paulo não chamou Jesus de mestre, poderia ter chamado. Nicodemos, quando teve com Jesus, ele chamou de mestre. Ele reconheceu e se colocou numa posição de escravo. A palavra aqui, servo, irmãos, é escravo. Será que a gente tem essa concepção que nos tornamos de fato escravos de Jesus? Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ter um problema sério no nosso relacionamento com Ele. Eu acho interessante porque dentro desse contexto social que existia, o próprio Paulo agora escrevendo a Coríntios, ele vai escrever agora a escravos de verdade. Ele está falando com pessoas que eram escravos. No capítulo 7, verso 21 e 22, ele diz assim, você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor.
Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. O que é que esse homem está falando aqui? De duas verdades elevadas ao mundo espiritual. Ele quis dizer que existiam pessoas na sociedade que para a sociedade eram escravos. As relações que elas desenvolviam com outro homem era de total submissão. Eram escravos. Mas agora eu aceitei Jesus. Não se incomode com isso. Se você conseguir a sua liberdade no mundo físico, tudo bem. Mas entenda que agora que você recebeu Jesus, você se tornou livre. Mas quem era livre, quando agora passou a pertencer ao Senhor, passou a ser escravo de Cristo. Irmãos, ele traz para nós uma revelação muito forte. No mundo do Espírito não existe ninguém livre. É isso que ele está dizendo. No mundo do Espírito não existe ninguém livre. Porque se quando você agora aceita Jesus, você se tornou livre. Mas ele diz, mas quem era livre quando se tornou pertencente a Cristo, se tornou agora escravo de Cristo. Ele está dizendo duas condições. Uma é que ser escravo de Cristo nos dá liberdade. E a outra é que quando eu não sou escravo de Cristo, obrigatoriamente, necessariamente, por imposição, eu me torno escravo do pecado. Não tem liberdade voluntária no mundo do Espírito. Agora, quando eu me entrego a Cristo, a Bíblia diz que eu me torno escravo de Cristo. Mas Ele não trata os seus escravos como prisioneiros. Ele trata os seus escravos como filhos. E como Ele trata os seus escravos como filhos, os filhos são livres. Tão livres que podem inclusive ir embora da casa do Pai. O problema é que quando eu sou escravo de Cristo e não quero mais ser, e fico livre dando bobeira, o pecado vem de novo e me escraviza. Olha o que Efésios 6, do verso 5 ao 6 diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é que esse homem está dizendo aqui para a gente, irmãos? Você está vivendo em uma relação no mundo, em que alguém é senhor da sua vontade. Mas, dentro dessa relação, você precisa obedecer ao seu senhor do mundo, de coração, como se fosse a Cristo. Irmãos, essa é uma das partes do evangelho mais difíceis que a gente tem de entender. Porque todo mundo quer estar na igreja quando a gente vai pedir coisa a Jesus. Todo mundo quer estar na oração quando a gente vai clamar o nome de Deus para uma coisa sobrenatural acontecer. Mas quando a gente precisa entender que toda a nossa vontade precisa estar sujeita à vontade de alguém, meu irmão. Tem pessoas que se casam e a Bíblia dá uma ordem e diz: olha, no casamento, quem tem que dar a última vontade dentro de casa é quem? Tem gente que vai viver a vida toda arrumando problema porque nunca se submete a isso. Porque a pessoa não aceita sujeitar a sua vontade à vontade de outra pessoa. Ela quem tem que mandar, ela quem tem que dizer como é. E se o marido disser qualquer coisa, dá 2 gritos mais alto do que ele e está resolvido. E o marido fica quieto, porque se disser ainda é capaz de tomar uma tijolada na cabeça, uma panelada voadora.
Entenda, irmão, você pode viver assim? Pode, mas você vai ver que vez ou outra você vai estar se envolvendo em problema. Vez ou outra você vai estar envolvido em conflito, vai estar arrumando problema para a sua vida, problema no seu casamento. Por quê? Porque é o princípio que Deus estabeleceu. Mas tem gente que não submete a sua vontade à vontade de ninguém. Eu sou agora, meu irmão, filho de Deus. Como é que esse homem vai vir agora dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Agora eu vou fazer uma oração de libertação. Vou deixar de ser escravo. Não, você é escravo? Sou. O cara é dono da sua vida. O senhor do escravo era dono da vida do escravo. Pois então obedeça a ele, ainda obedeça de coração, como se fosse a Cristo. Tem gente que não está obedecendo a Cristo. Imagine obedecer a alguém. É interessante, irmãos, porque a gente não vê a relação das coisas no mundo físico com a relação das coisas espirituais. A gente acha que uma coisa está totalmente desconectada da outra. E ele fala de algo muito forte. Ele diz que tem pessoas que, enquanto estavam na frente dos seus senhores, fazia tudo certinho, com a cara bem bonitinha, mas não era de coração. E ele repreende esse tipo de comportamento. Porque tem relação com o que você faz também no mundo espiritual. O povo de Israel um dia chamou Samuel e disse: meu irmão, você já está idoso. Você acha isso em 1 Samuel 8, do verso 5 ao 7. Você já está idoso e seus filhos não andam nos seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Havia agora um sentimento no coração de Samuel, porque ele era um autor e ele julgava o povo, ele estava no meio do povo, e o povo diz: olha, a gente não quer mais você como pastor da nossa igreja. Já pensou? Alguém chegar para Paulo e dizer: Paulo, o grupo de louvor todo se reuniu aqui, e a gente não quer mais você como nosso líder. Cacique, os jovens se reuniram, pediram sua cabeça com seu cabelo e tudo. Entenda, irmãos, essa é uma posição que ninguém gosta. Ninguém gosta de ser rejeitado. Principalmente quando você ocupa um cargo de liderança. Só que o que estava sendo traduzido aqui no mundo físico, eles estavam rejeitando uma liderança física. Deus diz a Samuel, diz: olha, você não está entendendo o que está acontecendo não. Pode atender a tudo que o povo está pedindo, porque não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Tem gente que se rebela contra a liderança dentro da igreja, irmãos, e não está entendendo. Está achando que está se rebelando contra o pastor, está achando que está se rebelando contra o líder de louvor, está achando que está se rebelando contra o líder dos obreiros, mas está se rebelando contra Deus. Tem gente que se submete à vontade, como ele está dizendo aqui, se submete apenas para agradá-lo quando eles observam, mas quando eles não estão vendo, quando eles não estão presentes, eles murmuram contra as ordens, discordam do que foi dito. Tem gente que o pastor diz: meu irmão, vamos fazer uma campanha. Vamos, pastor, eu sou o primeiro. Aí o pastor passou da porta ali, ele chama: meu irmão, já pensa, esse pastor é atribulado, viu? Sabe por que ele vem de carro para a igreja? Se ele viesse de buzu igual venho, eu queria ver ele estar marcando vigília uma hora dessa. Esse pastor, só o sangue de Jesus, tudo dele. Aí quando o pastor chega de novo: e aí, meu irmão, já chamei 5, pastor, está todo mundo pronto já. Você pensa que não é assim não, é? Só que aí o pastor vai achar que é com ele? Não, irmãos. Essas pessoas ainda não se submeteram como servos à vontade de Deus. Tem gente que chega na igreja, vai se apresentar: quem é você? Pela honra e pela glória do amantíssimo Senhor Deus, estou aqui nessa noite, doutorando em teologia pela faculdade de XPTO.
com diplomas na universidade, tal, pela misericórdia e graça do amantíssimo Deus. Aí você perguntava, vem cá, Paulo, quem é você? Você pega aí, irmãos, carta de Filipenses, versículo 1, capítulo 1. Paulo e Timóteo, está escrito assim, ó, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Alguém que traduziu a Bíblia nessas versões foi muito bonzinho com o português e escreveu servo, porque a palavra que está escrita em grego não significa servo. A palavra que está escrita se chama doulos e a palavra significa escravo. Paulo e Timóteo, cheios do Espírito Santo de Deus, do poder, da glória, da manifestação e revelação do manto, do profundo e do oculto. Não, irmão. Sangue de Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Será que a gente se apresenta como escravo de Jesus? Quem é você? Não, meu irmão, eu sou o pastor fulano de tal. Sou o apóstolo fulano de tal. O querubim, já tem querubim, o som de querubim, já. Oxê, não estão sabendo não, é? Ih, rapaz, vocês estão desatualizados. Já tem gente ungida a querubim. Tá. Faltou título, apóstolo já caiu na vala comum. É pastor, bispo, apóstolo. Aí não tinha mais o que inventar, querubim, pronto, sangue de Jesus. É tribulação do inferno isso. Irmãos, tem gente dentro da igreja que ainda está procurando o seu próprio interesse. Tem gente dentro da igreja que ainda está querendo tomar conta de ministério para promover o seu nome. Tem gente dentro da igreja que ainda está querendo aparecer para ser reconhecido. Tem gente que vem fazer as coisas dentro da igreja para ver se recebe convite. Tem gente que está dentro da igreja que um dia quer ver o nome dele estampado em algum lugar. Irmãos, eu quero ver o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero no dia que eu chegar diante de Deus que Ele diga, olha velho, seu nome está aqui. Nem que eu entre na segunda chamada, mas eu quero entrar. Nem que seja o último da lista, mas bota meu nome aí nesse negócio. O esforço da gente, irmãos, é para entrar no céu. É para herdar o reino de Deus. Eu estou lá ligando se ninguém sabe meu nome, se ninguém sabe quem eu sou. Eu quero mais é que não saiba mesmo, irmãos. Quanto mais você puder passar despercebido, menos ataque de Satanás você tem. Larga de ser besta. Aí tem um bocado de crente que quer ter mais glória do que Jesus. A glória não é para Jesus, é para Ele. Você viu a obra que eu fiz? Rapaz, aquele pastor Eliomar, o que eu mais admiro nele é a simplicidade dele. O homem vem aqui pregar numa vigília para contar o dia que ele recebeu o paletó e foi pregar e Deus deixou ele sozinho lá em cima. Não é todo mundo que vem pregar que tem coragem de falar isso não, irmãos. Tem gente que só sobe aqui para contar vantagem, para dizer que um dia entrou no manto e Deus fez o rebuliço e fez o mistério da fé, glória a Deus. Ele vem aqui pregar a verdade e dizer, meu irmão, um dia foi assim. O que mais me chamou a atenção nele, a primeira vez que eu vi ele pregar foi isso. Ele contou uma outra história, que ele tinha ido pregar, botaram ele no hotel, ele ficou lá na televisão e comida não sei o que, e piscina e aquela coisa. Chegou de noite para pregar, cadê a palavra? Na vez seguinte ele disse, olha, não me bota em hotel mais não, arruma uma casinha para mim aí, que eu vou ficar em oração. Porque a nossa vida é assim, irmãos. A gente depende exclusivamente de Deus. Não existe dom de homem. Homem não tem poder para nada. Se alguma coisa boa flui de nós, é o fluir dele através de nós. Mas tem gente que ainda não entendeu isso e está querendo crescer o seu próprio nome. Tem gente que não deu certo no mundo, não deu certo numa carreira, não deu certo no emprego e vê na igreja a possibilidade de se promover. Eu vou ser importante um dia. Eu vou me tornar um homem importante, requisitado pelas nações. Minha esposa saiu daqui agora, mas ela tinha um negócio com um cidadão. Uma vez o cara chegou para o pastor para implorar
o pastor consagrar ele a qualquer coisa. No gabinete do pastor era ridículo. Ele chega, pastor, eu preciso que o senhor reconheça pelo menos a unção que está na minha vida. Já viu, irmãos, pastor reconhecer a unção que está na vida de ninguém? A unção é algo espiritual. Quem tem que reconhecer a unção que está na sua vida é Satanás, irmãos. É o mundo do espírito. Viemos aqui expulsar demônio, foi? Tudo bem. Mas bora fazer uma avaliação aqui. No mundo, vocês são famosos. São os 7 filhos de Sebas. Tem nome, tem referência, tem procedência. Tudo bem. Está com o nome bombado lá no Instagram, cheio de convite no Facebook, para expulsar demônio, tudo bem. Então vamos chamar os famosinhos das expulsões de demônio em série, amém? Aí o demônio disse, sim, meu irmão, vocês vieram fazer o que aqui? Não, em nome do Deus de Paulo. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Porque Jesus, a gente conhece. Paulo, a unção que está na vida de Paulo, a gente também conhece, mas e na vida de vocês? Quem são vocês mesmo? E tome-lhe pau nas costas e arrancou a roupa desses homens, saiu tudo correndo pelado pelo meio da rua. Que tribulação não deve ter sido essa? Porque, irmãos, entenda, fama, sucesso nesse mundo, tem gente que quer promover o seu próprio nome, tem gente que quer usar a fama de Jesus para agregar com o seu nome. Aí você vai ver Paulo agora se apresentando. Quem é você, Paulo? O homem dos dons inefáveis? Não, irmãos, sou escravo de Cristo Jesus. Escravo de Cristo Jesus. Está brigando por cargo na sua igreja? Não, Paulo, não, porque eu sou escravo. Escravo já é a mais baixa patente que tem, então não tem para onde descer mais. Você não é o pastor presidente da igreja de Colosso, não? Não, eu sou escravo de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Mas eu soube que lá em Corinto estava tendo uma briga, porque metade da igreja elegeu Apolo, a outra metade elegeu você. Tinha uma turminha menor ainda que queria a serva. Não, meu irmão, eu sou escravo. O Senhor da igreja continua sendo Jesus Cristo. Irmão, vou te dizer uma coisa nessa noite que vai parecer loucura, mas seria bom para você se o seu Senhor não lhe pedisse nada e lhe desse a salvação sem você precisar fazer nada, irmãos. Você já pensou, irmãos, se Jesus dissesse, filho, você está salvo, senta aí no banco, assiste seu culto, depois vai-se embora que eu não preciso de você agora, não? Você já pensou, irmãos? O seu Senhor lhe liberou. Está tranquilo, Gelson, não precisa servir não. Só senta aí, ouve a palavra, vai para casa e cuida da sua vida. Porque você não tem responsabilidade. Mas quando Deus lhe chama, irmãos, para fazer algo, ai de você se não fizer. Porque Ele não está lhe pedindo, não. Ele está mandando. Porque Ele não é seu patrão que vai lhe dar salário, não. Ele é seu Senhor. Só tem um detalhe. Então agora eu me tornei escravo de Jesus, eu não quero isso para a minha vida não, a porta está aberta, pode ir embora. Só fica comigo quem é escravo por livre e espontânea vontade. Quem não quiser, vai ser escravo de Satanás. Pode ser. Jesus não obriga ninguém a servir Ele, ninguém. Se você clama por Ele, Ele vai, lhe livra da mão de Satanás e lhe traz para perto dEle. Mas a hora que você quiser ir embora, a porta sempre vai estar aberta. É isso que Pedro diz. Olha o entendimento que Pedro teve. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres. Irmãos, Pedro também, assim como Paulo, assim como Judas, você vai encontrar várias versões na Bíblia que está traduzido a palavra servo do Senhor Jesus, mas a palavra não é servo, a palavra é escravo. Eles se colocavam como escravos de Jesus. Eles reconheciam que a relação entre eles e Jesus não era relação informal, mas era uma relação de senhorio. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam
como escravos de Deus. É o que está escrito. Vocês estão livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E o que é que eu devo fazer? Se torne escravo de Deus. Se submeta integralmente à vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, muitas vezes vai conflitar com a nossa. Os interesses de Deus muitas vezes vão bater na cara com os nossos. Mas você sempre vai ter o poder de escolher. Porque Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada. Porque para Deus não tem nem valor aquilo que você faz para Ele, se não tiver amor. Se não for de verdade. Se for com falsidade. Você pode publicar aí no Instagram que você está indo sendo queimar vivo lá na Índia para pregar o Evangelho. Estou entrando aqui, aí faz o selfie, né? Selfie. Estou entrando aqui agora em território da Índia aqui. O povo está aqui com as armas, vai tudo me matar porque eu ouvi falar de Jesus. Matou o crente. Aí a gente daqui está pensando, meu Deus, ali vai o crente. O homem morreu por causa do Evangelho. Aquilo ali diante de Deus pode não ter tido valor nenhum. Qual foi o propósito que você foi fazer essa bananada lá? Foi por amor de verdade a Jesus? Você estava de fato por amor daquelas almas? Ou você queria 5 minutos de fama do Instagram e do WhatsApp e do que mais aí que eu não sei? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque nós não estamos aqui brincando. Igreja não é lugar da gente vir ouvir apenas uma palavra, para isso fazer bem para a gente, e a vida da gente ficar mais fácil, e amanhã meus problemas diminuírem, e eu começar a prosperar em tudo que eu faço. Irmãos, esse não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é você se humilhar primeiro debaixo da potente mão de Deus. É você se posicionar como servo, como escravo de Deus, como aquele quem faz algo sem esperar recompensa nenhuma, já entendendo que você já tinha obrigação de fazer. E para finalizar, Romanos 6, do verso 17 ao 22, Paulo escrevendo vai dizer, mas graças a Deus, porque vocês, embora tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ontem foi dito aqui de uma forma muito exemplar. A gente, quando saía aqui para fazer o trabalho do Mingau Solidário, era impressionante. A gente andava pela cidade aí 4h30 da manhã, no sábado de manhã. 90% dos bares que a gente passava em frente, quase todos estavam lotados. Quase todos lotados. Você acha que as pessoas estão ali simplesmente porque elas querem? É simplesmente porque elas gostam de estar ali? Existe uma estrutura espiritual que escraviza aquelas pessoas ali. E elas saem do trabalho na sexta-feira e vão deixar ali 100, 120, 130 reais do seu salário, vão se embriagar a noite toda para voltar de manhã para casa destruído, sem nada, sem paz. Mas quando você chama alguém e diz que vai ter um mingau 4h30 da manhã na porta do hospital, meu irmão, para mim não dá não, porque é muito cedo para eu acordar. Eu trabalho muito.
Meu trabalho toma muito meu tempo, me cansa muito. É porque a gente tem liberdade para decidir o que a gente vai fazer para Jesus. E a gente bota dificuldade. E a gente acha que vai custar muito, porque Ele nos dá liberdade. Ele só quer que você faça se for por amor. Satanás não tem pena de ninguém não, irmãos. Satanás escraviza, Satanás toma o dinheiro, toma a dignidade, destrói a família, destrói o casamento, acaba com a vida da pessoa toda. E ele quer mais é que a pessoa morra mesmo. Mas ele não quer matar ninguém rápido não. Ele gosta de matando devagarinho, tendo prazer nas desilusões da pessoa, tendo prazer nas dores da pessoa. E nós não podemos ficar imunes. Eu quero sair da casa do Pai e quero viver 100% o meu plano. A gente tem que entender, irmãos, que tem condições que são alheias à nossa vontade. Veio uma grande fome e eu não posso gerenciar as forças da natureza. Ou é escravo de Deus ou é escravo do pecado. Quem é escravo de Deus vive como alguém que é livre. Vive e é tratado como um filho. Mas não usem dessa liberdade para estar se referindo ao Senhor. Fique de pé nessa noite. Os discípulos falavam de Jesus: Ele é o meu Senhor porque eu sou escravo deles. Aí vem um compositor do século 20 e começa a dizer: Jesus, meu brother, você está aí me olhando. Espera aí, irmãos. Será que a pessoa que compõe um negócio desse tem a convicção de quem Jesus é em relação a ele? Ele está falando com quem? Com a mãe dele? Ele está falando com quem? Com o brother dele ali do lado? Não, Jesus, você é legal. Espera aí, irmão, é você? Como é o tratamento? Com o Senhor? É assim que o escravo trata o Senhor? Se o prefeito da cidade chegasse aqui, você ia chegar para falar com ele como? E aí, baixinho, qual é a sua? É assim que você ia falar com ele? Eu duvido. Eu duvido. Eu vejo lá, o pessoal quando entra numa audiência para falar com o juiz: Vossa Excelência, emeritíssimo juiz. Trata assim um juiz. Agora vai falar com Deus, com o Senhor. Não, meu irmão, você é tudo que eu preciso. Espera aí, meu irmão. É porque Ele dá liberdade que a gente vai confundir as coisas. E tem que voltar a honrar o nome de Jesus. Porque um dos 10 mandamentos era: não tomarás o nome do Senhor. Eu era criança e só vivia fazendo piada com o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu via os maiores fazerem também. E dentro da igreja, crente mais velho chegava para contar piada para as crianças com o nome de Jesus no meio. O pessoal postando meme aí na internet, bota Jesus com um bocado de pai e manda paz de Cristo. E crente repassa. A gente acha engraçado. Ele é Senhor? Ou Ele é o cara que está aqui para fazer o que a gente pede? Morreu na cruz pela gente, que bom, vamos explorar agora e pedir o que a gente puder. Se Ele não der, a gente ainda faz bico e ainda fica chateado. Eu acho que essa relação da gente com Jesus precisa mudar, irmãos. Precisa mudar a nossa visão e o nosso entendimento. Quem é você? Eu sou escravo de Cristo. Sujeitei toda a minha vontade a Ele, todos os meus planos e os meus sonhos a Ele. E para mim a minha maior prioridade hoje é agradar a Ele.